em que ocorreu a invasão holandesa no Brasil. Certo? Foi durante a União Ibérica. E o fim da União Ibérica, o fim não o fim oficial, mas não o fim da guerra, em 1640, ele viabilizou o quê? O acirramento, a expulsão dos holandeses do Brasil. Certo, mas fazendo essa introdução, vamos ler a alternativa A para nós descartarmos, sempre buscando descartar as alternativas incorretas para nós encontrarmos a correta. Certo, vamos lá. A alternativa A vai dizer o seguinte: a introdução do tráfico negreiro, a invasão dos holandeses do Nordeste e o início da produção de tabaco no recôncavo baiano. A introdução do tráfico negreiro ela é anterior, certo, à União Ibérica, ela é anterior a 1580. O tráfico negreiro sempre fez parte do processo de colonização portuguesa na América, até porque o tráfico e a exploração da mão de obra escrava é algo anterior ao processo colonial. Portugal já explorava a mão de obra escrava e o escravismo na Europa já era conhecido anteriormente a esse período histórico, certo? Portanto, a alternativa A ela está incorreta. Por mais que tenha ocorrido a invasão dos holandeses do Nordeste, a questão da produção do tabaco no recôncavo baiano, a introdução do tráfico negreiro não ocorreu durante o período da União Ibérica, tá bom? Não ocorreu isso daí. Pode ser que tenha ocorrido um aumento do tráfico negreiro por outros fatores, mas não houve a introdução do tráfico negreiro. Portanto, a alternativa A está incorreta. Vamos à alternativa B. A alternativa B vai dizer o seguinte: a expansão da economia açucareira no Nordeste, o estreitamento das relações com a Inglaterra e a expulsão dos jesuítas. Ocorreu uma expansão da economia açucareira no Nordeste? Sim, de certa forma sim. Certo, a economia açucareira é o que mandava, mas não ocorreu a introdução. A introdução é do século XVI, ela é anterior à União Ibérica, mas não houve o estreitamento das relações com a Inglaterra e também não houve a expulsão dos jesuítas. A expulsão dos jesuítas ocorreu no século XVIII por uma questão, certo, de divergência do Marquês de Pombal, produto das reformas pombalinas, certo? Isso daí com Portugal já independente. Por que Portugal independente, estudantes? Eu não estou falando isso por desatenção. Porque o fim da União Ibérica é entendido por Portugal como uma independência de Portugal, certo? Como algo que tornou Portugal independente da Espanha. Por quê? Porque a Espanha vinha reivindicando o trono português, os reis espanhóis vinham reivindicando o trono português desde o final da Idade Média, certo? Dali no processo de consolidação do Estado português. Então, Portugal, para sobreviver, teve que lutar contra o expansionismo castelista, certo? O expansionismo de Castelo, o expansionismo castelhano, melhor dizendo, tá bom? Não castelista, castelhano, certo? O expansionismo ou o expansionismo espanhol. Tá bom? Então a alternativa B também está incorreta. A alternativa C vai dizer o seguinte: a incorporação no extremo sul, no início da exploração do ouro em Minas Gerais e a reordenação administrativa do território. A exploração do ouro em Minas Gerais é algo do século XVIII. Pode até ser que no final do século XVII tenham ocorrido as primeiras explorações, as primeiras descobertas, as descobertas das primeiras jazidas. Mas o ciclo do ouro no Brasil, a exploração do ouro nas Minas Gerais, é século XVIII. Portanto, a União Ibérica já havia terminado. Essa alternativa C, ela está errada. Vamos à alternativa D. A alternativa D vai dizer o seguinte: a expulsão dos holandeses do Nordeste, a intensificação da escravização indígena e a introdução das companhias de comércio monopolista. Essa alternativa também está incorreta. Tomem muito cuidado, porque a expulsão dos holandeses em 1654, oficialmente, se você for ver, ela ocorreu após a União Ibérica ter terminado. Por quê? Porque com o fim da União Ibérica, Portugal
ao expulsar os espanhóis de seu território, ao expulsar o monarca espanhol de seus domínios, Portugal pôde se concentrar na expulsão dos holandeses também. Lembrando que Portugal só vai conseguir iniciar o processo de expulsão dos holandeses depois que a situação se acalma na península, na metrópole. Certo? Portanto, a expulsão dos holandeses do Nordeste ocorreu após o fim da União Ibérica. E a questão está perguntando mudanças ocorridas na colônia durante a União Ibérica. Certo? Portanto, a alternativa D também está incorreta. O que sobra para nós é a alternativa E, que vai dizer o seguinte: a expansão da ocupação interna pela pecuária, a expulsão dos franceses e o incremento do bandeirismo. Portanto, na questão 1, a alternativa correta é a letra I. Vamos à questão 2, aqui está meio apagado, até peço desculpas, mas está escrito questão 2, tá bom? Da FUVEST também. E essa questão vai dizer o seguinte: foram respectivamente fatores importantes na ocupação holandesa no Nordeste do Brasil e na sua posterior expulsão. Vamos lá. Letra A: o envolvimento da Holanda no tráfico de escravos e os desentendimentos entre Maurício de Nassau e a Companhia das Índias Ocidentais. Tome muito cuidado com essa alternativa, certo? Por quê? Por mais que tenha havido o envolvimento da Holanda no tráfico de escravos e um certo desentendimento do conde Maurício de Nassau para com a Companhia das Índias Ocidentais, certo? Esses não foram fatores de ocupação holandesa do Nordeste, ou seja, fatores de ocupação holandesa do Nordeste ocorreram por motivos econômicos e motivos políticos, tá bom? Que nós vamos ver mais à frente quando nós estivermos descartando as outras alternativas. Portanto, a alternativa A ela está incorreta. A alternativa B vai dizer o seguinte: a participação da Holanda na economia do açúcar e o endividamento dos senhores de engenho com a Companhia das Índias Ocidentais. Por mais que tenha ocorrido o endividamento dos senhores de engenho com as companhias ocidentais, isso não ocorreu por conta, isso não foi um fator que viabilizou a ocupação holandesa do Nordeste. Isso foi uma consequência da ocupação holandesa do Nordeste. Não foi um fator que viabilizou a ocupação. Tome muito cuidado, estudantes, com a sutileza das palavras colocadas no enunciado. Por que colocam palavras com grande sutileza? Para confundir os candidatos mais desavisados, certo? Então você tem que tomar muito cuidado. Essa alternativa indica uma consequência e não uma causa da ocupação, certo? Então a alternativa B também está incorreta. A alternativa C vai dizer o seguinte: o interesse da Holanda na economia do ouro e a resistência e não aceitação do domínio estrangeiro pela população. Essa alternativa também está incorreta. Não existia economia do ouro nesse período histórico no Brasil. A chamada economia do ouro vai ocorrer apenas no século XVIII, quando já havia muitas décadas que Portugal tinha retomado o domínio do Brasil. Certo? E essa não aceitação do domínio estrangeiro pela população é meio relativa, porque o desenvolvimento econômico proporcionado pela ocupação holandesa em Pernambuco, certo? Foi algo que, para a população daquela época, houve uma certa adesão. Tá bom? Então não vai achar que todo mundo naquele momento histórico via a Holanda o holandês como invasor. Tome muito cuidado com essas leituras muito deterministas da história. Tome cuidado, porque a história ela é algo um pouco relativo a algumas narrativas. Você não pode, tem umas nuances, tem pequenas diferenças, você não pode ver as coisas muito a ferro e fogo, certo? Portanto, a alternativa C também está incorreta. E a alternativa D vai dizer o seguinte, ó: a tentativa da Holanda em monopolizar o comércio colonial e o fim da dominação espanhola em Portugal. Essa alternativa está errada, tá bom? A tentativa da Holanda em monopolizar o comércio colonial foi também uma consequência,
tá? Assim como a fim da dominação espanhola de Portugal facilitou o quê? A expulsão dos holandeses e não a ocupação. O fim da dominação espanhola em Portugal foi ruim para os interesses da Holanda, porque Portugal pôde se concentrar em expulsar os holandeses de sua colônia, ao invés de se ocuparem com a guerra lá na península. Veja bem que essa questão só foi resolvida mesmo décadas e décadas depois, quando a Espanha, de certa forma, aceitou a perda de Portugal e teve que lidar com levantes separatistas na Catalunha, tá bom? Que a Espanha vive até hoje esses levantes separatistas aí na região da Catalunha, tá bom? Essa alternativa também está incorreta. E a alternativa correta é essa aqui, a exclusão da Holanda da economia açucareira e a mudança de interesse na Companhia das Índias Ocidentais. Perfeito, foi isso que viabilizou a ocupação holandesa, foi fator importante que viabilizou a ocupação holandesa no Nordeste do Brasil. Ou seja, na questão 2, a alternativa correta é a letra E. Vamos à questão 3, também da FUVEST, que vai trazer um texto do Stuart Schwartz, Os Segredos Internos. Vai trazer um extrato de texto para contextualizar a questão e para depois nós lermos as alternativas. Vamos ler o extrato de texto primeiro e ver o que ele está falando para nós. A sociedade colonial brasileira herdou concepções clássicas e medievais de organização e hierarquia, mas lhe acrescentou sistemas de graduação que se originaram da diferenciação das ocupações, raça, cor e condição social. As distinções essenciais entre fidalgos e plebeus tenderam a se nivelar, pois o mar de indígenas que cercava os colonizadores portugueses tornava todo europeu de fato um gentil homem em potencial. A disponibilidade de índios como escravos ou trabalhadores possibilitava aos imigrantes concretizar seus sonhos de nobreza. Com índios podia desfrutar de uma vida verdadeiramente nobre. O gentil transformou-se em um substituto do campesinato, um novo estado que permitiu uma reorganização de categorias tradicionais. Contudo, o fato de serem aborígenes e mais tarde os africanos, diferentes étnica, religiosa e fenotipicamente dos europeus, criou oportunidades para novas distinções e hierarquias baseadas na cultura e na cor. Stuart Schwartz, Segredos Internos. A partir do texto, pode-se concluir que, a partir do texto do Stuart Schwartz, nós podemos concluir o que? Vamos ler a alternativa A. A diferenciação clássica e medieval entre clero, nobreza e campesinato existente na Europa foi transferida para o Brasil por intermédio de Portugal e se constituiu no elemento fundamental da sociedade brasileira colonial. Essa alternativa ela está incorreta, tomem cuidado, ela pode nos levar ao engano. Por quê? Há uma linha teórica no Brasil, uma visão marxista da história colonial, consagrada nas obras do Caio Prado Júnior, de que houve um certo feudalismo no Brasil. Entretanto, para fins da nossa análise, para fins da nossa resolução de questões, é importante pontuar que a era feudal já havia acabado quando os portugueses chegaram no Brasil. Nós estamos falando que os portugueses chegaram no Brasil em 1500 e começaram a ocupar o Brasil a partir de 1530, ou seja, num contexto político, econômico e social na Europa totalmente diferente do período medieval, ou bastante diferente, não totalmente, mas bastante diferente do período medieval. Portanto, você não pode falar que essa distinção clássica entre clero, nobreza e campesinato existente na Europa foi transferida para o Brasil. Isso quer dizer que não havia diferenciação social? É claro que não, existiu uma rígida diferenciação social. Nós estamos falando, estudantes, de uma sociedade escravocrata. O Brasil colonial era uma sociedade escravocrata, certo? Portanto,
essa alternativa ela está incorreta. Vamos à alternativa A. B, melhor dizendo. A alternativa B vai dizer o seguinte: a presença de índios e negros na sociedade brasileira levou ao surgimento de instituições como a escravidão, completamente desconhecida da sociedade europeia dos séculos XV e XVI. Essa alternativa está totalmente incorreta porque, durante o período colonial, havia a presença de índios. Os negros foram trazidos, certo? Eles foram transplantados para cá. E você não pode dizer que o sistema escravocrata era desconhecido da sociedade europeia dos séculos XV e XVI. Ao contrário, era uma realidade extremamente presente. Se você for ver, a Europa utiliza de mão de obra escrava desde muitos séculos e séculos. A Idade Antiga, conhecida como Idade Antiga Europeia, foi fortemente marcada pelo escravismo. Se você for estudar o escravismo romano, o escravismo grego, eram sociedades extremamente escravocratas. É óbvio que a escravidão se dava por outros parâmetros, tá bom? Que diferente dos parâmetros que se ocorria a escravidão nos séculos XV, XVI, XVII e XVIII, tá bom? Mas existia sim o escravismo na Europa, não era algo desconhecido dos europeus. Portanto, a alternativa B está completamente errada. Vamos à alternativa C agora. Os índios do Brasil, por serem em pequena quantidade e terem sido facilmente dominados, não tiveram nenhum tipo de influência sobre a constituição da sociedade colonial. Está completamente errada essa alternativa. Os índios no Brasil eram em grandes quantidades e não foram facilmente dominados. Acontece que eles foram dizimados em muitos aspectos, e dizer que a cultura indígena não teve influência na constituição da nossa sociedade colonial é um profundo desconhecimento. Não tem como você explicar o Brasil culturalmente sem mencionar a contribuição cultural do indígena. Você não pode fazer isso aí, seria uma loucura histórica, tá bom? Portanto, a alternativa C também está incorreta. Vamos à alternativa D. A alternativa D vai dizer isso aqui: a diferenciação de raças, culturas e condição social entre brancos e índios, brancos e negros, tendeu a diluir a distinção clássica e medieval entre fidalgos e plebeus europeus na sociedade colonial. Correto. A distinção social que ocorria na Europa, que era uma questão colocada na questão sanguínea entre plebeus e fidalgos. Fidalgo quer dizer filho de algo importante, e plebeus, que eram pessoas comuns, fazia muito sentido na Europa, mas fazia pouco sentido aqui, que a diferenciação se dava por parâmetros raciais. Lá se dava por parâmetros de linhagem, certo? Aqui se dava por parâmetros raciais. Por quê? Porque era muito mais fácil de você discriminar alguém que tem uma cor da pele ou um fenótipo muito diferente do seu. Então, aquelas diferenciações de história, de linhagem, aqui elas eram diluídas e dava lugar a uma diferenciação racial, cultural e, sobretudo, de condição econômica. É isso que o texto do Stuart Swartz está falando, e é isso que a questão está pedindo. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Vamos ler a alternativa E, que está aqui em cima, para nós a descartarmos. A alternativa E vai dizer o seguinte: a existência de uma realidade diferente no Brasil, como a escravidão em larga escala de negros, não alterou nenhum aspecto das concepções medievais dos portugueses durante os séculos XVI e XVII. Ao contrário, foi a introdução da economia escravocrata que você tornou a diferenciação social muito mais palpável, muito mais fácil de se visualizar. Porque se você faz uma distinção por meio de parâmetros genéticos no sentido de linhagem, ninguém percebe uma linhagem nobre de ninguém, assim a olho nu. Mas que o indivíduo é negro, outro é branco, outro é indígena, você percebe muito mais facilmente. São distinções muito mais fáceis de serem feitas. Portanto, a alternativa E também está incorreta. Na questão 3, a alternativa correta é a letra D. Vamos agora à questão 4. Também da FUVEST. Acho que todas as questões são da FUVEST, à exceção da última, que é da MARC São Paulo. Tá bom? Vamos ler mais uma questão da FUVEST. Vamos ficar especialista na banca FUVEST. Quem vai prestar FUVEST, isso aqui é um prato cheio. Vamos lá. A questão 4 da nossa resolução hoje.
a produção de açúcar no Brasil colonial. Alternativa A, possibilitou o povoamento e a ocupação do território nacional, enriquecendo grande parte da população. Essa alternativa está incorreta. Por que ela está incorreta? Por mais que a produção do açúcar possibilitou o povoamento, certo? Ela não possibilitou a ocupação de todo o território nacional. A ocupação de todo o território nacional brasileiro se deu apenas em meados do século XIX, ainda no século XX, estudantes. Uma grande parte do território brasileiro era desconhecida do colonizador europeu, ou depois que o Brasil se tornou independente, da elite política, ou da maior parte da população habitante no litoral, certo? E não houve um enriquecimento de grande parte da população. Nós estamos falando de uma sociedade escravocrata. Essa alternativa está completamente errada. Vamos ler a alternativa B. Praticada por grandes, médios e pequenos lavradores, permitiu a formação de uma sólida classe média rural. Ao contrário, permitiu a consolidação de uma pequena classe latifundiária. Não existia pequena classe média rural. Você não pode falar a questão de classe média. Não existia classe média nesse período histórico. Classe média é um conceito que surge depois, produto da Revolução Industrial e produto da especialização das profissões, tendo em vista que a classe média é o pessoal ali que está meio nem lá nem cá. Portanto, a alternativa B está totalmente incorreta e utiliza referenciais inadequados para esse período histórico. A alternativa C vai dizer o seguinte: consolidou no Nordeste uma economia baseada no latifúndio, monocultor e escravocrata que atendia aos interesses do sistema português. Perfeito, essa que é a alternativa correta. Consolidou no Nordeste essa economia do latifúndio, da monocultura da cana-de-açúcar e do escravo, e criou, de certa forma, uma pequena classe ali de latifundiários, ou poucas pessoas tendo grandes concentrações de terra. Portanto, a alternativa C ela é a correta. Vamos ler a D e a E. A D vai dizer o seguinte: desde o início garantiu o enriquecimento da região sul do país e foi a base econômica de sua hegemonia na República. Incorreto. A produção do açúcar se concentrou na região Nordeste, que tinha clima muito mais favorável à produção do açúcar do que a região sul do Brasil, certo? E não sobreviveu à República, certo? A sua hegemonia não sobreviveu nem ao Império, quanto mais à República. Ela foi suplantada no começo, ali nos primeiros 2 séculos do período colonial. Portanto, a alternativa D também está incorreta, e a alternativa E, não exigindo muitos braços, desencorajou a importação de escravos, libertando capitais para as atividades mais lucrativas, também está completamente errado. Portanto, na questão 4, a alternativa correta é a letra C. Vamos agora à questão 5, também da função 5. Vai trazer esse enunciado aqui para nós. Sobre a presença francesa na Baía de Guanabara, 1557 e 1560, podemos dizer que foi. O que a questão está pedindo? Ela está falando da ocupação francesa no Rio de Janeiro, da instituição da chamada França Antártica, tá bom? Vocês podem pesquisar aí. França Antártica, que foi um pequeno desiderato de ocupação francesa no Rio de Janeiro, tá bom? Sobre esse período histórico, ele vai trazer as seguintes alternativas. Letra A. Apoiada por armadores franceses católicos que procuravam estabelecer no Brasil a agroindústria açucareira. Alternativa completamente errada. Primeiro, que não foram os franceses católicos que ocuparam, certo? Foram os huguenotes, que eram protestantes, tá bom? E não se podia falar em agroindústria açucareira nesse momento histórico, muito menos no Rio de Janeiro, certo? Portanto, a alternativa A está incorreta, está completamente errada. Vamos à alternativa B. A alternativa B vai dizer o seguinte: é um desdobramento da política francesa de luta pela liberdade nos mares e assentou-se numa exploração econômica do tipo feitoria comercial. Tome muito cuidado com essa alternativa, porque às vezes ela pode passar recibo de estar correta. Por quê? Porque a França, ela patrocinou, a coroa francesa patrocinou várias expansões exploratórias em território português e espanhol, certo? Sobretudo em território português no Brasil. A França nunca se conformou com o Tratado de Tordesilhas, certo? Só que a fundação da França Antártica e a presença na Baía de Guanabara não tem a ver com essas questões.
certo? Portanto, a alternativa B ela está incorreta. A alternativa correta é a C. Um protesto organizado pelos nobres franceses huguenotes, descontentes com a reforma católica implementada pelo Concílio de Trento. A partir de 1517, pessoal, a Europa entra em guerra religiosa e a França tem um pequeno grupo ali de huguenotes, certo, que consegue, de certa forma, sobreviver ali. Os huguenotes eram protestantes de origem calvinista, lembrando que João Calvino era francês. Por mais que João Calvino tenha encontrado muito mais ressonância para suas ideias na Suíça e na Holanda, sobretudo na Holanda, João Calvino era francês. Então tinha um grupo étnico chamado huguenotes que eram protestantes. Então eles se estabeleceram, tentando fugir um pouco das perseguições religiosas, eles se estabeleceram ali no Rio de Janeiro e fundaram a chamada França Antártica, certo, pessoal? Mas foi um empreendimento que durou pouco tempo e logo os portugueses expulsaram eles daqui também por uma questão religiosa, certo? Portanto, na questão 5, a alternativa C, ela está correta. Vamos ler a alternativa D e a alternativa E. A alternativa D vai dizer o seguinte: uma alternativa da colonização muito mais avançada do que a portuguesa, porque os huguenotes que para cá vieram eram burgueses e ricos. Também está incorreto. Isso aqui pode levar o indivíduo ao erro para achar que o Brasil, assim como nos Estados Unidos, virou uma pátria, um local de recebimento de peregrinos protestantes, de protestantes em busca de liberdade religiosa. O processo nosso foi diferente do processo norte-americano. Tome muito cuidado de unificar processos históricos, porque cada país, cada realidade tem um contexto histórico extremamente distinto, cada realidade era diferente. Por isso que muitas vezes as pessoas fazem leituras simplistas, porque têm conhecimento muito raso sobre os processos históricos. Portanto, a alternativa D está incorreta. Vamos à alternativa E. A alternativa E vai dizer o seguinte: parte de uma política econômica francesa levada a cabo pelo Estado com o intuito de criar companhias de comércio, também está equivocada. Portanto, na questão 7, a alternativa correta é a letra C, certo? Vamos à alternativa. A alternativa correta é a letra C. Na questão 5, a alternativa correta é a letra C. Vamos agora à questão 6, também conhecida como nossa última questão do vídeo de hoje. Vamos lá. É da Mark São Paulo e ela vai dizer o seguinte: acerca da presença dos holandeses no Brasil durante o período colonial, assinale a alternativa correta. Letra A: garantir a manutenção do direito de liberdade, o culto, tabelar os juros e financiar plantações. Correta, essa que é a alternativa correta. Os holandeses, para eles conseguirem um certo apoio da população local, eles garantiram, de certa forma, o direito de manutenção à liberdade de culto, porque os holandeses eram protestantes, e eles estavam dominando uma realidade que era católica, um povo que era católico, o povo do Nordeste brasileiro, sobretudo de Pernambuco, daquele momento histórico era católico. Eles tabelaram os juros para fazer com que as dívidas que os senhores de engenho tinham não sofresse tanto abalo e financiaram as plantações. Era uma forma deles conseguirem o apoio dos poderosos locais. A Holanda não dominou por tanto tempo o Nordeste brasileiro apenas por meio militar. Tome muito cuidado de achar que é só pela força que se domina, que um povo domina o outro. Você não pode utilizar essa ingenuidade histórica de achar que é só pela força. É também pelo viés econômico, certo? Você ganha, às vezes, o viés econômico é muito mais convincente do que a questão da força militar, certo? A alternativa A está correta. Vamos ler as demais alternativas e descartá-las, porque é importante, estudantes, que vocês descartem as alternativas incorretas. Vamos lá. Perseguir os judeus e católicos através do Tribunal do Santo Ofício. Está completamente equivocado. Por mais que tenha havido missões do Tribunal do Santo Ofício, se tinha uma certa liberdade religiosa que foi revogada, certo? Depois que Portugal retomou o controle do Nordeste brasileiro, certo? Portanto, a alternativa B está incorreta. A alternativa C: acelerar o processo de unificação política entre Espanha e Portugal. Pelo contrário, você pode dizer que eles podem ter até acelerado o processo de separação.
mas não vem ao caso nós falarmos isso daí, mas o processo de unificação política entre Espanha e Portugal já era uma realidade quando os holandeses entraram aqui. E nem foi por esse motivo que os holandeses ocuparam o Nordeste brasileiro, tá bom? A alternativa C está equivocada. A alternativa D vai dizer o seguinte: criaram no Brasil instituições de crédito financiando a industrialização contra os interesses ingleses. Tomem cuidado com essa alternativa. Por mais que eles financiaram lavouras, não criou-se instituições de crédito, não financiaram a industrialização. Pelo amor de Deus, nesse período histórico não havia indústria. Se nem na Inglaterra havia indústria, quanto mais aqui, que as condições econômicas eram muito menos favoráveis. E também não havia o financiamento da industrialização contra os interesses ingleses. A Inglaterra não é industrializada nesse momento histórico, certo? A alternativa D está incorreta e visava a ocupação pacífica do Nordeste também, se nem por um lado nem por outro, essa ocupação ela não foi feita 100% pacífica, certo? Portanto, na questão 6, a alternativa correta é a letra A. É isso, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos.